Olá, canal Aterrorizando. Me chamo Walter e sou caminhoneiro há muitos anos. Claro que já ouvi muitas histórias de meus amigos de profissão, mulheres na estrada no meio da noite, vultos estranhos, criatura peluda atravessando a estrada de repente. Esse era o repertório que eu mais escutava. E para falar a verdade, nunca acreditei em nada disso. Até aquele dia. Eu estava na estrada fazia mais de 15 horas. Dirigir um caminhão por tanto tempo te desgasta de uma forma que é difícil de explicar. Cada quilômetro parecia mais longo que o anterior, e a noite se fechava sobre a estrada, cobrindo tudo com aquele manto de escuridão que só os caminhoneiros de longa distância conhecem. Era uma viagem comum, nada fora do normal até aquele ponto. Eu tinha saído de São Paulo com destino ao sul, levando uma carga pesada de aço, e as curvas da BR eram um desafio constante. Era por volta das 3 da manhã, quando percebi que o cansaço estava me vencendo. Meus olhos piscavam pesados, e a estrada à frente parecia ondular, como se estivesse viva. Eu sabia que precisava parar, mas tinha prometido a mim mesmo que chegaria ao próximo posto antes de encostar. Não faltava muito, só mais uns 20 minutos no máximo. Foi então que avistei um caminhão à minha frente. Era difícil de ver os detalhes àquela hora, mas a carroceria parecia velha, quase enferrujada. Ele ia a uns 60 por hora, muito devagar para aquela reta. Tentei ultrapassar, mas toda vez que me aproximava, algo me fazia hesitar. Parecia que o caminhão ocupava mais espaço na estrada do que deveria. Suas luzes traseiras estavam fracas, mas eu podia vê-las piscando no ritmo do caminhão, balançando sobre o asfalto esburacado. Eu bufei, irritado com a lentidão dele, mas mantive a calma. Pensei que talvez o motorista estivesse tão cansado quanto eu. Mas à medida que eu me aproximava mais, algo começou a me incomodar. O caminhão estava muito desgastado. As laterais estavam cobertas de ferrugem, como se estivesse há décadas na estrada, sem nenhum cuidado ou manutenção. As rodas pareciam tão gastas que era um milagre não terem explodido ainda. Foi quando percebi que o baú não tinha logotipo ou identificação de empresa, o que era estranho para um caminhão de carga. Quando finalmente tentei ultrapassar, algo me atingiu como um soco no estômago. O caminhão não fazia barulho. Um caminhão daquele tamanho deveria estar rugindo pelo asfalto, especialmente com a carga que parecia estar levando. Mas ele estava silencioso. O único som era o vento batendo nas laterais do meu caminhão e o ronco do meu próprio motor. Eu já estava prestes a apertar o acelerador e passar direto por ele, quando as luzes traseiras do caminhão se apagaram completamente. Do nada. E aí, do nada, ele acelerou. Do jeito que ele estava indo devagar antes, agora parecia que tinha dado um salto. Minhas mãos ficaram suadas no volante, e um calafrio percorreu minha espinha. Algo estava muito errado. Decidi encostar, deixar ele ir embora. Melhor não mexer com o que não entendo. Enquanto desacelerava para parar no acostamento, olhei pelo retrovisor. E vi as luzes dele novamente, bem atrás de mim. Meu coração disparou. Eu tinha certeza que o caminhão estava na minha frente, mas agora ele estava atrás, colado no meu para-choque, como se nunca tivesse me ultrapassado. Não fazia sentido. Eu pisquei os olhos algumas vezes, tentando afastar a confusão que o cansaço causava, mas o caminhão estava lá. As luzes dos faróis eram agora ofuscantes. E ele parecia estar cada vez mais perto. Meu instinto foi acelerar. Não importava o que fosse, eu precisava me afastar. Pisei fundo no acelerador, sentindo meu caminhão ganhar velocidade aos poucos. Os giros do motor subiram e o asfalto sumia sob as rodas, mas o caminhão continuava atrás de mim, acompanhando cada movimento. Eu sabia que deveria parar, que isso não era normal, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que eu precisava continuar, que parar só pioraria as coisas. Enquanto eu mantinha o olhar no retrovisor, tentei racionalizar o que estava acontecendo. Talvez fosse outro caminhão. Talvez o que eu tinha visto antes realmente tivesse me ultrapassado, e eu só estivesse imaginando coisas. Mas quanto mais eu tentava me convencer de que era uma coincidência, mais aquela sensação de que algo estava errado apertava no meu peito. A estrada parecia mais escura agora, como se a noite tivesse engolido tudo à minha volta. Olhei para o velocímetro. Eu estava a 110 km por hora, o máximo que o caminhão podia aguentar com segurança. E mesmo assim, o outro caminhão não saía do meu encalço. Era como se estivesse grudado em mim. As luzes dos faróis pareciam quase penetrar a cabine, iluminando meu espelho de forma agressiva, como se me pressionassem a acelerar ainda mais.
Eu sabia que era perigoso continuar nessa velocidade, mas não conseguia evitar. Estava com medo. Se você está gostando da história, considere deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Nos ajude a bater 1000 inscritos. Vem por aí muito conteúdo de qualidade e histórias aterrorizantes. Continuando a história. De repente ouvi um som diferente. Uma buzina. Grave, abafada e longa. Olhei para o retrovisor, mas não consegui ver o motorista. As luzes estavam fortes demais, ofuscando minha visão. Só dava para ver a silhueta daquele caminhão pesado, sinistro, colado em mim. Senti um suor frio escorrer pela testa e minha mão escorregou no volante. Meu coração batia tão rápido que eu quase podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Foi então que percebi uma coisa que me deixou completamente gelado. A placa traseira daquele caminhão. Eu já tinha visto antes. Há alguns anos, na verdade. Meus olhos se arregalaram enquanto a memória voltava. Era a mesma placa de um acidente que eu tinha presenciado na estrada. Lembro como se fosse ontem. Um caminhoneiro havia morrido em uma curva fechada, no meio da serra. Seu caminhão despencou ribanceira abaixo, capotando várias vezes. Na época, foi um daqueles acidentes terríveis, com a carga espalhada por metros e uma cena impossível de esquecer. O caminhão explodiu e o corpo do motorista foi carbonizado antes de qualquer ajuda chegar. Aquela placa estava gravada na minha mente, porque eu mesmo tinha ajudado a sinalizar a estrada na noite do acidente, antes da polícia chegar. E agora ela estava ali, na minha frente, naquele caminhão que não fazia barulho, que não me deixava em paz. Engoli em seco, e a ficha começou a cair de verdade. Aquilo não era um caminhão comum. E quem quer que estivesse dirigindo, ou não estava mais entre nós, ou... Meu pensamento foi interrompido por outra buzina, desta vez mais alta, mais intensa. Eu sentia que se não fizesse algo, aquele caminhão ia me prensar contra qualquer curva ou barranco à frente. Vi as luzes de um posto de gasolina ao longe, finalmente. Decidi que precisava encostar ali, não importava o que acontecesse. Faria uma parada, mesmo que fosse perigoso. Algo dentro de mim dizia que aquele era o único lugar seguro. Desviei levemente para a direita, indicando que ia parar. Meu plano era simples: entrar no posto, parar o caminhão e encarar aquilo de frente. Se fosse só um motorista louco, eu poderia me defender. Se fosse outra coisa, eu teria pelo menos luzes ao meu redor e testemunhas. Mas, assim que sinalizei minha intenção, as luzes atrás de mim começaram a piscar violentamente. Era como se o caminhão estivesse me avisando para não parar. Meu coração disparou de novo, mas não me deixei intimidar. Liguei a seta e comecei a reduzir a velocidade. E foi aí que, no piscar de olhos, as luzes atrás de mim simplesmente desapareceram. Aquelas luzes sumiram do nada, de um segundo para o outro, como se o caminhão atrás de mim nunca tivesse existido. A estrada, antes tão sufocante com o brilho dos faróis no retrovisor, mergulhou de volta na escuridão total. Por um instante pensei que minha mente estava pregando peças por causa do cansaço extremo, mas não havia como. Eu vi o caminhão, senti sua presença. O que quer que fosse aquilo, era real. Eu reduzi a marcha e entrei devagar no posto de gasolina, ainda olhando com o canto dos olhos para o retrovisor, esperando que ele reaparecesse a qualquer momento. Mas tudo estava quieto. A luz fraca do posto iluminava a área, e o som do motor do meu caminhão era o único ruído que quebrava o silêncio da noite. Encostei ao lado de uma das bombas e desliguei o motor. Fiquei sentado ali por um momento, respirando fundo, tentando me acalmar. Meu peito ainda estava pesado, o suor frio escorrendo pelas costas. Aquela sensação de que algo estava muito errado não me abandonava. O frentista, um senhor de cabelos grisalhos e olhar cansado, saiu lentamente da cabine onde estava. Ele parecia surpreso ao me ver parar naquele horário. Afinal, eram quase 4 da manhã, e o posto estava vazio, como sempre naquele horário. Ele se aproximou e eu desci do caminhão, minhas pernas meio trêmulas. Precisava sair da cabine, sentir o ar frio da madrugada para clarear a mente. "Vai abastecer?" perguntou ele, com a voz rouca. Balancei a cabeça negativamente, ainda sem conseguir organizar direito os pensamentos. Falei sem pensar. "Tem outro caminhão por aí?" Ele olhou em volta com uma expressão confusa, como se eu tivesse perguntado algo absurdo. "Não, faz horas que não passa ninguém." "Estranho, até você ter vindo a essa hora." Eu sabia que ele não estava mentindo. A estrada estava vazia, sem nenhum sinal de movimento além do meu próprio caminhão. Mas aquilo não fazia sentido. O caminhão... Eu o vi. Senti ele colado em mim.
quase me empurrando da estrada. Minha mente girava, procurando uma explicação que fizesse sentido, algo lógico. Eu sempre fui um cara pé no chão. Não sou de acreditar em histórias de assombração ou coisas do tipo. Mas algo no ar estava diferente, pesado. Como se aquela situação toda estivesse me puxando para um lugar sombrio da minha mente, me obrigando a encarar algo que eu não queria acreditar. Decidi entrar na lojinha do posto, pegar um café e me recompor. Talvez o frentista estivesse certo. Talvez meu cansaço estivesse me pregando peças. Enquanto o café coava lentamente, eu olhava pela janela, observando a estrada, escura, deserta. Nada além do asfalto e das árvores nas laterais. Tomei um gole do café amargo, tentando relaxar. Foi então que o frentista entrou na loja. Ele olhava para mim com um semblante estranho, quase hesitante, como se quisesse me dizer algo, mas não soubesse como começar. Fui direto. O que foi? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, esfregando as mãos nervosamente, e depois finalmente falou. O senhor disse que viu outro caminhão. Bem, tem uma história antiga aqui da região que envolve um acidente de caminhão, faz muitos anos. De imediato senti um arrepio subir pela espinha. Que tipo de acidente? Perguntei, tentando disfarçar o nervosismo. Aconteceu lá na serra, uns 10 ou 15 quilômetros daqui. Dizem que um caminhoneiro perdeu o controle numa curva e o caminhão caiu na ribanceira. Morreu na hora. Não tinha ninguém por perto, só encontraram o corpo depois, quando o cheiro começou a atrair animais. Ele fez uma pausa, abaixou a voz. Muita gente diz que às vezes, o caminhão dele ainda aparece na estrada, perseguindo outros motoristas, como se ele nunca tivesse deixado de rodar. Tentei rir, afastando o medo crescente. Uma daquelas histórias para assustar quem passa, né? Aposto que você conta para todo mundo que para aqui de madrugada. Mas o frentista não sorriu. Ele apenas balançou a cabeça, sério. Não conto isso para qualquer um, não. Só para quem parece ter visto ou sentido algo. Aquelas palavras me atingiram como um soco. De repente, o café parecia mais amargo do que nunca. Eu olhei para a estrada novamente, esperando que o sol começasse a dar sinais no horizonte, que alguma luz natural afastasse aquela sensação sufocante que crescia dentro de mim. Mas ainda era noite fechada, e a escuridão lá fora parecia cada vez mais opressiva. Se eu fosse o senhor, ele continuou com a voz ainda baixa, esperaria até o amanhecer para continuar. Não é boa ideia pegar a estrada agora. Eu queria ignorar o aviso. Queria simplesmente voltar ao meu caminhão e seguir viagem. Fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas a verdade é que o que quer que eu tenha visto ou sentido na estrada ainda estava comigo. Eu sabia que, se saísse daquele posto agora, não estaria sozinho na estrada. Eu saí da loja com o café ainda quente nas mãos, as palavras do frentista ecoando na minha cabeça. Eu não acreditava em histórias de fantasmas. Nunca acreditei. Mas havia algo naquela noite, naquela estrada, que me fazia questionar tudo. A brisa fria da madrugada me atingiu, e eu senti um arrepio percorrer a espinha. Olhei para o meu caminhão parado ali, imponente, solitário, sob a luz fraca do posto. Algo dentro de mim me dizia para não voltar para a cabine, mas eu também sabia que não podia ficar ali parado para sempre. Tomei mais um gole do café, agora mais por hábito do que por necessidade, e forcei minha mente a pensar de forma lógica. Aquilo que eu tinha visto, o caminhão atrás de mim, podia ser só uma alucinação causada pelo cansaço. 15 horas dirigindo sem parar mexem com a cabeça de qualquer um. Eu já tinha ouvido histórias de caminhoneiros que viam coisas na estrada depois de muitas horas ao volante, coisas que não estavam lá. Podia ser isso. Eu só precisava descansar, dormir um pouco e esquecer aquela bobagem. Mas, mesmo enquanto eu pensava nisso, meu corpo reagia de forma diferente. O instinto de sobrevivência me dizia para ficar alerta. Havia algo errado naquela estrada, algo que eu não estava entendendo, e meu corpo sabia disso antes da minha mente aceitar. Voltei para o caminhão e me sentei ao volante, deixando a porta aberta. A cabine parecia mais apertada, sufocante, como se o ar estivesse pesado ali dentro. Eu estava exausto, e parte de mim só queria encostar no banco e apagar, mas a outra parte, aquela parte que tinha visto as luzes desaparecerem atrás de mim. Ela sabia que eu não conseguiria dormir, pelo menos não em paz. Resolvi seguir o conselho do frentista. Eu ia esperar um pouco, ver como me sentia depois de descansar. Fechei os olhos por alguns minutos, tentando relaxar, mas minha mente continuava acelerada, repassando o que tinha acontecido. Eu conseguia sentir a tensão no meu corpo,
como se estivesse prestes a explodir. Cada som que o vento trazia parecia amplificado. O farfalhar das folhas, o ronco distante de algum outro veículo em uma rodovia mais longe, até o barulho do café esfriando no copo em minha mão parecia me deixar mais inquieto. Então, algo chamou minha atenção de novo. De dentro da cabine, olhando pelo espelho lateral, eu vi uma sombra se movendo na estrada. Um borrão escuro, longe, mas claramente vindo em direção ao posto. Meu coração acelerou novamente. Podia ser outro caminhão. Talvez alguém que estivesse na mesma rota que eu, fazendo o mesmo trajeto. Mas era a hora. Quem mais estaria rodando por aquelas estradas naquele ponto tão tarde da noite? Me inclinei levemente para frente, tentando enxergar melhor. Era difícil ver com nitidez, mas a silhueta parecia de um veículo grande, mais precisamente, um caminhão. O som grave de um motor distante começou a ecoar na noite, mas diferente do que eu esperava, não parecia um ronco normal. Era mais abafado. Lento, como se o motor estivesse estrangulado, funcionando no limite. Meu estômago revirou. O caminhão parecia estar vindo em minha direção, cada vez mais perto. Olhei ao redor, procurando o frentista, mas ele não estava mais por perto. A cabine dele estava escura. Talvez ele tivesse ido descansar. Não era como se aparecessem muitos clientes naquele horário. O silêncio era pesado, o único som sendo o ronco baixo daquele caminhão, que agora eu podia ver se aproximando do posto. Minhas mãos tremiam. O café na mão esquentava, mas eu não conseguia beber mais nada. O caminhão entrou na área iluminada do posto, e o medo que vinha tentando segurar começou a se manifestar de verdade. Era o mesmo caminhão, aquele que eu tinha visto antes. A carroceria velha, enferrujada, como se tivesse sobrevivido há décadas na estrada sem nunca parar para manutenção. As luzes dos faróis fracas, quase apagadas, mas ainda assim, o suficiente para me fazer sentir aquele aperto no peito. O silêncio só era quebrado pelo barulho abafado do motor, um som que não fazia sentido para um caminhão daquele tamanho. Meu instinto gritou para eu sair dali, mas meu corpo estava congelado. Eu mal conseguia respirar, meus olhos fixos naquela cabine velha, esperando, implorando para ver algum sinal de vida, para ver alguém sair e quebrar o encanto daquela noite maldita. Mas ninguém saiu. O caminhão apenas parou, ali ao lado da bomba, como se estivesse esperando por algo. Ou por alguém. Aquele momento pareceu durar uma eternidade. Eu sabia que precisava reagir, mas meu corpo estava preso num torpor, como se a lógica e o medo estivessem lutando dentro de mim, e eu fosse incapaz de escolher. De repente, as luzes do caminhão se apagaram completamente, mergulhando a área em escuridão parcial, exceto pela iluminação fraca do posto. O ar dentro da cabine ficou gelado, como se a temperatura tivesse despencado em segundos. A pele do meu braço arrepiou. E foi aí que ouvi. Um som que me deixou completamente paralisado. Uma batida. Não na porta do meu caminhão, mas na janela do lado do carona. Me virei lentamente, com o coração na garganta, e meus olhos encontraram a janela. Não havia ninguém ali, mas a marca de uma mão suja de fuligem impressa no vidro estava claramente visível. O que vi naquela janela fez meu sangue gelar de vez. A marca de uma mão suja de algo escuro, talvez óleo ou fuligem, estava ali. Nítida. Uma impressão que não deixava dúvidas. Alguém ou algo tinha tocado no vidro. O problema era que eu não tinha visto ninguém se aproximar. Nenhuma sombra, nenhum movimento ao redor do caminhão. A estrada continuava vazia, e o outro caminhão, parado ao lado da bomba, permanecia em silêncio absoluto, como se também estivesse à espera de alguma coisa. Respirei fundo, mas o ar parecia denso, pesado. Era como se até o oxigênio ali estivesse contaminado por aquela presença. Eu não sabia o que fazer. Abrir a porta e sair para enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Ou ficar ali, dentro da cabine, rezando para que tudo aquilo fosse só um pesadelo, uma ilusão provocada pelo cansaço. Meu corpo inteiro estava em alerta. Cada músculo tenso, cada fibra do meu ser dizendo para eu não mexer em nada, para não provocar o que quer que fosse aquilo. Mas ao mesmo tempo, não fazer nada parecia igualmente insuportável. A sensação de estar sendo observado, vigiado, era quase palpável. Eu virei para frente, focando no volante e no painel, tentando encontrar alguma âncora na realidade. Algo que me fizesse acreditar que eu ainda estava no controle da situação. Mas não estava. Meus olhos se moviam involuntariamente para o lado, para a marca na janela. Não era possível ignorar aquilo. Por fim, decidi agir. Não sabia se era a decisão certa, mas eu não podia ficar parado ali esperando o pior.
Lentamente estendi a mão em direção à porta do caminhão, pronto para destravar e sair. Talvez, se eu saísse rápido, conseguisse ver o que estava acontecendo, confrontar o que quer que fosse aquela coisa invisível que tinha deixado a marca no vidro. Assim que minha mão tocou o destravamento da porta, um som diferente invadiu o silêncio. Era um som que eu conhecia muito bem. O ranger de uma porta pesada se abrindo. Só que não era minha. Meu coração disparou quando olhei para o lado e vi que a porta do outro caminhão, o que estava parado ao lado da bomba, havia sido aberta. Muito lentamente. Não dava para ver nada lá dentro. Era como se a escuridão dentro da cabine fosse ainda mais densa do que a noite lá fora. Fiquei imóvel, esperando que alguém, qualquer pessoa, descesse de lá. Mas ninguém saiu. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Apenas o vento fraco e o farfalhar das árvores distantes quebravam a quietude. Mas eu sabia, com cada nervo no meu corpo, que havia algo ou alguém ali. Talvez esperando por um movimento meu, uma reação. Aquela porta aberta era um convite para o desconhecido, para o que eu não entendia e sinceramente não queria entender. Com um nervosismo crescente, forcei meus olhos a focarem na estrada à frente, tentando afastar minha mente do caminhão ao lado. É só a fadiga, eu pensava repetidamente, tentando me convencer. Só o cansaço pregando peças. Mas então, algo mexeu dentro da cabine escura do caminhão ao lado. Não foi um movimento grande, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu coração acelerar ainda mais. A sombra ali dentro parecia ganhar forma, mas não como uma pessoa. Era estranho. Como se algo estivesse distorcido, movendo-se de forma errada, contrária ao que se esperaria de um ser humano. De repente, o silêncio foi quebrado por um som que parecia vir de dentro do meu próprio caminhão. Um suspiro. Não era meu. Era um som grave, curto, como se alguém estivesse respirando perto de mim. Olhei ao redor, com o coração martelando no peito, mas não vi ninguém. Só a marca da mão ainda na janela, e agora o interior do caminhão parecia subitamente mais claustrofóbico, como se a cabine estivesse encolhendo. Tentei racionalizar. Talvez tenha sido o vento, talvez tenha sido o eco do som do outro caminhão. Mas nada se encaixava, nada fazia sentido. Foi então que do lado de fora ouvi um leve arranhar, como unhas raspando na lataria, e dessa vez não estava vindo do caminhão ao lado, era do meu caminhão. Aquilo foi o bastante para me fazer agir. Destranquei a porta com um estalo, puxei a maçaneta e desci de uma vez. Minhas pernas estavam bambas, mas me forcei a ficar de pé. O ar da madrugada parecia menos denso do lado de fora, mas o medo ainda me apertava o peito. Olhei em volta, tentando identificar de onde vinha o som. O caminhão ao lado ainda estava lá, com a porta aberta, escuro e imóvel. Mas ao redor do meu não havia nada. Nenhuma pessoa, nenhum animal. A estrada permanecia vazia, e o frentista ainda não tinha reaparecido. Eu estava sozinho. Só que o som continuava. O arranhar agora era mais claro, vindo da parte traseira do meu caminhão. Com passos lentos e cuidadosos, segui ao redor do veículo, me aproximando da carroceria. O som era persistente, como se algo estivesse tentando entrar ou sair. Quando finalmente alcancei a traseira do caminhão, meu corpo congelou novamente. A lona da carroceria estava levemente levantada, como se algo tivesse sido puxado por baixo. E ali, na borda, vi a mesma marca de mão, só que dessa vez, ainda fresca. A visão daquela marca de mão fresca na lona do meu caminhão me paralisou. O ar parecia preso nos meus pulmões, e minhas pernas ameaçavam ceder debaixo de mim. Eu estava sozinho, na escuridão da madrugada, e agora sabia, sem sombra de dúvida, que algo ou alguém estava ali comigo, escondido nas sombras da estrada. Minha mente tentava, em vão, encontrar uma explicação lógica. Talvez algum pedestre perdido tivesse se aproximado sem eu ver, talvez algum mendigo, alguém tentando pegar carona ou roubar algo da carga. Mas por que a mão estava suja de fuligem, como a marca na janela? E por que o caminhão ao lado, com sua porta aberta, permanecia vazio e silencioso, como se fosse uma sentinela mórbida, à espera de algo que eu ainda não conseguia compreender? O arranhar na carroceria parou de repente, como se a coisa que estava ali tivesse percebido que eu estava próximo. Meus instintos gritavam para eu correr, voltar para a cabine e trancar tudo. Mas outra parte de mim, talvez movida por uma curiosidade mórbida ou pela simples necessidade de enfrentar o que estava me aterrorizando, me fez continuar avançando. Com um nó no estômago, levantei a lona, revelando a parte traseira da carga.
Eu estava transportando caixas de mercadorias comuns, nada que pudesse atrair a atenção de alguém em sã consciência. Olhei em volta, mas não havia sinais de nada anormal. Nenhum vulto, nenhuma pessoa escondida. Apenas a mercadoria e o silêncio opressor da madrugada. Foi então que senti um vento gelado, quase como um sopro, vindo de dentro da carroceria. Era impossível. Não havia espaço para correntes de ar ali. Tudo estava fechado. Meu corpo reagiu com um arrepio, e por um momento pensei em fechar a lona de uma vez e partir dali, sem olhar para trás. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvi aquele som de novo. O arranhar. Só que dessa vez, estava mais próximo. Como se viesse de dentro de uma das caixas. Meu coração disparou. Segurei a respiração e me aproximei lentamente de uma das caixas maiores. A madeira estava velha, gasta, mas bem fechada com pregos enferrujados. Coloquei a mão no topo da caixa, tentando perceber qualquer vibração ou movimento. Nada, mas o som persistia, rítmico, como se alguém ou algo estivesse raspando suavemente de dentro para fora, como quem tenta sair de um confinamento. Naquele momento, o medo se misturou à adrenalina. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Peguei a barra de ferro que usava para apoiar a lona e comecei a forçar a tampa da caixa. Meus braços tremiam, seja pelo frio da madrugada, seja pelo pavor crescente. Quando a tampa finalmente cedeu com o estalo seco, me preparei para ver qualquer coisa. Talvez um animal, talvez algum erro grotesco na carga. Mas quando olhei dentro, o que encontrei foi... nada. Apenas mais mercadorias. Roupas empilhadas e embaladas, parte do carregamento normal que eu transportava. Não havia nada ali que explicasse o som, muito menos as marcas de mãos sujas. Me endireitei, limpando o suor frio da testa. Eu estava começando a me perguntar se, afinal de contas, tudo aquilo não passava de uma sucessão de alucinações provocadas pelo cansaço. Talvez minha mente estivesse colapsando depois de tantas horas na estrada. Mas então, a porta do outro caminhão se fechou com um estrondo. O barulho ecoou pela noite silenciosa como uma explosão, e eu dei um pulo, quase derrubando a caixa que estava ao meu lado. Me virei rapidamente para ver. O caminhão que antes estava com a porta aberta, agora estava fechado. Não havia sinal de ninguém dentro ou fora. Nenhum vulto, nenhuma presença visível. Só o caminhão, agora selado de novo, como se nunca tivesse se mexido. Meu coração estava prestes a sair pela boca. A cada segundo que passava, a ideia de que eu estava enfrentando algo que não poderia ser explicado só se fortalecia. Não era um caminhoneiro qualquer. Aquele veículo, aquelas marcas, os sons... Era como se o próprio caminhão estivesse vivo. Ou pior ainda, como se estivesse sendo controlado por algo que não pertencia a este mundo. Eu dei alguns passos para trás, tentando me afastar tanto da minha carroceria quanto do caminhão misterioso. Não sabia mais para onde olhar, para onde correr. Cada sombra parecia ganhar forma e peso, e a sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo. De repente ouvi uma risada abafada. Uma risada grave, rouca, vinda de algum lugar entre os caminhões. Olhei ao redor, mas não vi nada. Só a escuridão. O som me arrepiou da cabeça aos pés. Uma risada de quem estava se divertindo com o meu medo. Meu corpo começou a reagir por conta própria. A adrenalina tomou conta, e eu corri. Corri de volta para a cabine do meu caminhão, como se estivesse fugindo de um predador invisível. Entrei de uma vez, trancando as portas e ligando o motor. As mãos tremiam tanto que demorei alguns segundos para conseguir colocar a chave na ignição. O motor rugiu, quebrando o silêncio da noite, e as luzes internas da cabine me deram uma falsa sensação de segurança. Eu precisava sair dali. Rápido. Engatei a marcha e comecei a sair do posto, meus olhos fixos na estrada à frente, tentando ao máximo não olhar para o retrovisor, com medo do que poderia ver. Quando passei pelo caminhão ao lado, as luzes do meu veículo iluminaram brevemente a cabine dele. E por um momento, eu vi uma figura sentada ao volante, completamente imóvel. Usava um boné baixo, cobrindo parte do rosto, mas o que mais me assustou foi a pele, cinzenta, como se estivesse morta há anos. O tempo pareceu parar. Por uma fração de segundo, senti que aquela figura me olhava de volta, seus olhos invisíveis cravados em mim. Acelerei com força, deixando o posto e aquele caminhão para trás, sem ousar olhar para trás. O ar dentro da cabine estava pesado e meu coração martelava no peito. Eu dirigia rápido, mais rápido do que deveria, mas não me importava. Eu só queria colocar o máximo de distância entre mim e aquele lugar. Mas no fundo, eu sabia que a estrada estava diferente agora. Algo havia mudado.
E aquele caminhão, com seu motorista espectral, não era uma visão que eu deixaria para trás tão facilmente. À medida que eu acelerava pela estrada deserta, a tensão dentro de mim não dava sinais de diminuir. O silêncio parecia ainda mais opressor agora, como se a própria noite estivesse segurando a respiração, esperando pelo desfecho de algo que eu ainda não conseguia entender. A imagem daquele motorista de pele cinzenta, inerte na cabine do outro caminhão, continuava gravada na minha mente. Eu sentia como se ele estivesse me observando, mesmo à distância, como se soubesse onde eu estava. Minha respiração era pesada, e as mãos ainda trêmulas seguravam o volante com força. A estrada à frente parecia interminável, o asfalto se estendendo na escuridão sem fim. O horizonte continuava vazio, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava me seguindo. Meus olhos voltavam para o retrovisor de tempos em tempos, mas a única coisa que via era a escuridão. Nenhum farol atrás de mim, nenhum sinal do outro caminhão. "Você tá pirando", eu sussurrava para mim mesmo, tentando controlar o medo. "É só cansaço, só isso." Mas a lógica não era suficiente para acalmar o que eu estava sentindo. Algo naquela noite estava profundamente errado. Eu continuei dirigindo, com o corpo tenso, cada som amplificado pelo silêncio da cabine. O ronco do motor, antes reconfortante, agora parecia mais abafado, distante. Meus pensamentos corriam em círculos, tentando encontrar uma explicação para o que tinha acontecido no posto, para aquela figura no caminhão. Mas quanto mais eu pensava, mais desconexo tudo parecia. Foi então que algo inesperado aconteceu. No retrovisor, uma luz, fraca no começo, mas inconfundível. Um par de faróis apareceu à distância, no mesmo caminho que eu havia percorrido. Eles estavam longe, mas vinham rápido. Meu corpo ficou rígido ao reconhecer a familiaridade daquele brilho. Era ele, o caminhão, o mesmo que eu tinha visto parado no posto. Meus pensamentos dispararam. Eu sabia que, seja lá o que fosse aquilo, não era normal. Não era algo que poderia ser explicado simplesmente como uma coincidência. Acelerei o caminhão, tentando manter a calma, mas os faróis atrás de mim pareciam se aproximar, ganhando força a cada segundo. O som do motor do caminhão fantasma chegou aos meus ouvidos, aquele ronco abafado e irregular que eu tinha ouvido antes, como se o motor estivesse sendo forçado além do que deveria. Olhei novamente pelo retrovisor e a visão me fez gelar. O caminhão agora estava muito mais próximo, seus faróis me cegando. E dentro dele, eu podia ver, mesmo à distância, o contorno daquela mesma figura cinzenta ao volante, imóvel, como uma estátua de pedra. Ela estava lá, me seguindo, e dessa vez não parecia estar disposta a parar. Meus pés pesaram no acelerador, o motor do meu próprio caminhão rugindo enquanto eu tentava manter o controle na estrada escura e sinuosa. Mas os faróis do caminhão fantasma ficavam cada vez mais próximos, como se fosse impossível escapar dele. Então, algo inexplicável aconteceu. Sem aviso, as luzes do caminhão atrás de mim desapareceram. Não diminuíram gradualmente, não foram obscurecidas por uma curva ou qualquer obstáculo. Apenas sumiram. No instante estavam lá, e no seguinte, a estrada atrás de mim estava completamente escura novamente. A única luz vinha dos meus próprios faróis. Eu olhei pelo retrovisor várias vezes, incapaz de acreditar no que havia acabado de acontecer. O caminhão tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. O alívio imediato que senti foi tão intenso que quase parei o caminhão. Eu estava exausto, com os nervos à flor da pele, e tudo o que queria era encostar, sair da estrada e tentar entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Mas algo me impediu de parar. Talvez o medo de que, se eu parasse, aquilo tudo começaria de novo. Continuei dirigindo, diminuindo a velocidade gradualmente. A estrada à frente estava quieta, e por um momento a tensão começou a ceder. Meus pensamentos começaram a se acalmar, e a ideia de que eu poderia ter imaginado tudo aquilo, que talvez fosse o cansaço e o estresse de tantas horas na estrada, começou a fazer sentido. Mas então, algo me fez estremecer de novo. O rádio do caminhão, que até então estava desligado, soltou um ruído estático, quebrando o silêncio da cabine. Por um segundo, o chiado foi só isso, um som indefinido, como interferência. Mas então, entre o estático, uma voz se formou. Baixa, rouca, quase irreconhecível, mas clara o suficiente para me fazer gelar até os ossos. "Você não pode fugir." O som da voz parecia vir de todos os lados, reverberando dentro da cabine, ecoando na minha mente. Meu sangue gelou, e por um momento tudo à minha volta parecia parar. O volante tremia sob minhas mãos,
e eu sentia o pânico me dominando mais uma vez. Olhei para o painel, para o rádio, mas não havia explicação para aquilo. A frequência continuava estática, sem sinal, e a voz desapareceu tão rápido quanto apareceu. Meu coração estava disparado, a cabeça rodando. De repente, um novo farol surgiu na estrada, mas dessa vez, na minha frente. Um caminhão enorme vinha na direção oposta, e no instante percebi o risco. As luzes me cegaram e o pânico tomou conta. Desviei o volante bruscamente e meu caminhão saiu da pista. A carroceria derrapou, o som de pneus queimando o asfalto misturando-se ao meu grito instintivo. O caminhão saiu da estrada, indo para o acostamento e parando com um solavanco violento. Tudo ficou em silêncio. Só o som do motor e minha respiração pesada preenchiam o ar. Eu não sabia por quanto tempo fiquei ali, com o coração martelando no peito. A estrada à minha frente estava vazia. O caminhão que me forçara a sair da pista tinha desaparecido. Olhei ao redor, tentando me acalmar, respirando profundamente. Mas então, ao olhar pelo retrovisor, algo chamou minha atenção. Meu coração gelou mais uma vez. Ali, no banco do carona, onde antes não havia nada, estava uma nova marca de mão, impressa na janela. E dessa vez, ela não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. Era impossível. Eu estava trancado o tempo todo, sozinho. Mas, naquele momento, entendi que talvez, desde o início, eu nunca estivesse realmente sozinho. O caminhoneiro fantasma não tinha apenas me perseguido na estrada. Ele estava comigo, dentro do caminhão. Meu corpo congelou quando percebi a marca de mão no vidro do lado de dentro. O choque foi tão grande que por um momento fiquei paralisado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo descontrolado, o som se misturando com a respiração pesada que tomava conta do silêncio da cabine. Era como se o ar tivesse se tornado irrespirável, carregado com uma presença invisível e opressora. Eu precisava sair dali, rápido. Meus olhos vasculharam a cabine, mas tudo estava exatamente como antes. Apenas eu. E aquela marca, uma prova inegável de que eu não estava mais sozinho. O caminhoneiro fantasma, aquele que eu tinha visto na estrada, o motorista de pele cinza, estava comigo, invisível, mas presente. Sentado ao meu lado. Tentei abrir a porta do caminhão, minhas mãos tremendo descontroladamente, mas a tranca não cedia. Era como se algo ou alguém a segurasse no lugar. Puxei com mais força, agora desesperado, sentindo suor frio escorrendo pela testa. Meu corpo inteiro tremia, e a cabine, que antes parecia um refúgio, agora se transformava numa prisão. Foi então que ouvi a respiração. Lenta, pesada. Não era minha. Virei a cabeça lentamente, quase sem querer olhar, mas sentindo que não tinha outra escolha. No reflexo da janela, uma sombra escura começou a se formar, como um vulto emergindo das sombras. Não havia rosto, apenas uma forma indefinida. Uma presença que parecia sugar todo o ar da cabine. Eu estava trancado com ele, preso naquele espaço apertado com algo que não pertencia a este mundo. Minha mente entrou em pânico. Eu queria gritar, mas a voz não saía. O vulto ao meu lado começou a se mover lentamente, como se se arrastasse pela cabine em minha direção. A sensação de frio se intensificava a cada centímetro que ele se aproximava, como se sua presença drenasse toda a vida ao redor. Quando ele estava a poucos centímetros de mim, a cabine inteira ficou escura. As luzes do painel piscaram e depois se apagaram por completo, mergulhando tudo numa escuridão sufocante. Meu coração batia tão forte que eu pensei que iria desmaiar, mas de algum modo consegui manter o foco, mesmo no meio do terror. Então, no último esforço, usei todas as minhas forças para abrir a porta do caminhão. E finalmente ela cedeu. Com um impulso desesperado, me joguei para fora da cabine, rolando no chão duro e frio do acostamento. Meus joelhos rasparam no asfalto e o impacto me deixou sem fôlego por alguns segundos, mas eu não parei. Me levantei cambaleando e me afastei do caminhão, sentindo o ar fresco da noite preencher meus pulmões novamente. Olhei para trás e o caminhão ainda estava lá, parado na escuridão. As luzes piscavam fracamente como se estivesse dando seu último suspiro. Mas eu sabia que não era o caminhão em si que me apavorava, era o que estava dentro dele. No momento em que olhei para a cabine, vi a sombra cinzenta novamente. Mas desta vez ela não estava mais presa ao volante. Estava de pé, do lado de fora, ao lado do caminhão. Me encarando, imóvel. Sem pensar duas vezes, corri. Corri para longe da estrada, para longe daquele caminhão maldito. Meus pés tropeçavam no asfalto, mas eu não parava. O medo era a única coisa me mantendo em movimento.
Não olhei para trás. Não queria saber se ele estava me seguindo. Eu só queria distância. Quando finalmente alcancei um trecho iluminado da estrada, parei, ofegante, e olhei para trás. O caminhão não estava mais lá. Desaparecido, como se nunca tivesse existido. A estrada estava vazia, envolta em silêncio, como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo. Mas eu sabia a verdade. Algo naquela noite havia me escolhido. Algo que não pertencia a este mundo havia me perseguido. E mesmo que o caminhão fantasma tivesse desaparecido, eu sabia que a presença dele não me abandonaria tão cedo. Nunca mais voltei a dirigir naquela estrada. E desde então, todas as noites, antes de dormir, tranco as portas e fecho todas as janelas. Mas sempre que apago as luzes eu me pergunto, será que ele ainda está por aí, me observando? Será que um dia, ao olhar para o retrovisor, verei aquelas luzes de novo, vindo na minha direção? A resposta? Eu prefiro não descobrir.